O que é o domicílio judicial eletrônico? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem é mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, pediria a você que faça a sua inscrição aí no nosso canal, né, que acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e também, né, que dê o seu joinha, que isso colabora demais com a gente aqui no YouTube. Se você quer ficar por dentro das informações sobre o mercado condominial, né, você pode pedir as nossas edições do Jornal do Síndico, né? É só mandar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 984817642. Isso vale para todo o Brasil, né? Sabendo vocês que a legislação sobre condomínio ela é a mesma para todo o Brasil. Então, independente da gente estar em Belo Horizonte, quem estiver em Manaus, no Rio Grande do Norte, na Bahia, né, a mesma legislação, então as informações do jornal servem para todos. Né? Hoje, aqui com a gente, contamos com a presença da advogada especializada em direito imobiliário e condominial, Ana Cristina de Souza. Tudo bem, doutora Ana Cristina? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Comorar. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí essa oportunidade, né, de você estar nos dando aqui para levar alguma informação para os internautas, para os seguidores do Jornal do Síndico, do Comorá. Muito obrigada pelo convite. Então, doutora Ana, esse domicílio judicial eletrônico, né? Os condomínios foram surpreendidos aí, né, nesse último mês, né, no mês de junho, principalmente, com a notícia da implantação desse sistema pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Isso. O que é esse domicílio judicial eletrônico e qual a implicação dele para os condomínios e para os síndicos e síndicas do Brasil de uma forma geral? O Conselho Nacional de Justiça, ele está com esse projeto de Justiça 4.0 já há bastante tempo, né? E, inclusive, uma ferramenta eletrônica que está, inclusive, contido no novo Código de Processo Civil. Essa inovação ela já vem acontecendo ao longo desses anos, inclusive com o próprio processo judicial eletrônico. Então, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça é virtualizar praticamente tudo. Para o advogado mesmo, depois que veio esse PJE, né, que é o processo judicial eletrônico, facilitou muito a vida do advogado, até na questão de economia, porque hoje a gente já não gasta papel e tinta como gastava antes, você não tem que ter tanto espaço para guardar tantos documentos como era antes, porque hoje tudo é digitalizado, né? E aí o Conselho Nacional de Justiça, ele querendo ampliar essa modernização, ele criou uma plataforma na web que é esse cadastro eletrônico judicial, o cadastro judicial eletrônico. Esse cadastro, ele é para facilitar citação, intimação, notificação de processos que estão tramitando na justiça. E, e essa ferramenta, ela tem um condão de alcançar, né, a população de um modo geral, porque eles entendem que virtualizando, isso aí vai ampliar o acesso das informações judiciais. Esse cadastro, inclusive, no meu ponto de vista jurídico, ele foi pouco divulgado, né? Porque esse cadastro eletrônico judicial ele é obrigatório e encerrou em maio de 2024. E esse cadastro ele é obrigatório para as empresas públicas, para as empresas privadas grandes e médio porte, os estados, municípios. Só não é obrigatório para os condomínios. Inclusive, os condomínios, a gente tem que lembrar que ele não é um ente personalizado, ele não tem uma personalidade jurídica, mas ele foi tratado de forma análoga à empresa e, por isso, obrigaram
que os condomínios fizessem também esse cadastro. As únicas empresas que não são obrigatórias é as micros e pequenas empresas, que elas, quando fazem um cadastro, já vinculam um e-mail pelo Redesim. Essa plataforma da web, esse cadastro eletrônico você faz dentro dessa plataforma da web do CNJ. E para isso você tem que fazer o cadastro ou através de uma certificação digital, ou pelo eGov, ou até mesmo um cadastro específico lá dentro da plataforma. Mas é para todo mundo, inclusive os condomínios. Então, o que você está querendo dizer, doutora Ana Cristina, é que os condomínios estão obrigados a efetuar esse cadastro, né? Não tem jeito, mas Não, esse prazo terminou, né? Então, no final de maio. Quer dizer, como você mesmo falou, né? O próprio Conselho Nacional de Justiça deu pouca divulgação, né? pouquíssima. Para essa data limite, principalmente. Então, É, eu vi aqui, exatamente. quando a notícia apareceu nos jornais, na mídia, né, um alvoroço dos condomínios, síndicos de condomínios, sem saber como O que fazer, fazer? né, É, e exatamente. qual atitude tomar. E aí você já falou uma coisa que eu gostaria que você, se pudesse falar para a gente aqui, né, que assim, para efetuar esse cadastro, primeiro, de quem que é a obrigação, né, efetuar esse cadastro? E você falou, citou aí a certificação digital. Quer dizer, para fazer esse cadastro, o condomínio tem que ter uma certificação digital, que é uma outra dúvida que a maioria dos síndicos, às vezes, ligam aqui para a gente para saber se condomínio é obrigado a ter certificado digital, sabe, doutora Ana Cristina? E hoje, Então, né, exatamente quase tudo sendo digitalizado, parece que assim, a certificação digital ficou imprescindível, né, para empresas e aí exatamente. os condomínios. Inclusive para os condomínios. O que você pode nos Então, explicar disso tudo que eu falei aqui? é que assim, o assunto ele é muito amplo, mas não, de uma maneira mais simplificada, esse cadastro eletrônico é para as empresas que eu já mencionei, inclusive os condomínios, receberem citação, intimação e qualquer aviso de processos judiciais, né? Mas para ele ser intimado, citado ou notificado, ele tem que fazer esse cadastro nessa plataforma web. E aí, eu também, né, até fui pega de surpresa, né, quando fiquei sabendo que o cadastro ia se encerrar em maio agora, desse ano. E aí, qual que foi a solução, né, que o CNJ avisou, inclusive antecipadamente, para essas pessoas que tinham a obrigação de fazer esse cadastro, ou têm a obrigação de fazer esse cadastro? Que aquelas empresas e condomínios que não fizeram o cadastro até o final de maio, eles fariam e fizeram compulsoriamente buscando informação lá na Receita Federal. Então, todos os condomínios, todas as empresas foram cadastrados automaticamente através do cadastro que existe lá na Receita Federal, porque todo CNPJ está registrado lá, né? Qual que é o grande problema para os condomínios hoje a respeito desse cadastro? A gente sabe que esse cadastro do condomínio muitas das vezes está desatualizado, ou seja, toda vez que troca o síndico, esse cadastro ele tem que ser modificado. O cadastro lá na Receita Federal, referente a esse CNPJ do condomínio, ele tem que ser atualizado. Então, o condomínio ele tem um cadastro na Receita Federal, por causa do CNPJ, e todas as vezes que troca o síndico, tem que atualizar esse cadastro. Quando é atualizado esse cadastro, o síndico ele informa o e-mail dele ou um e-mail que ele criou para aquele condomínio, mas a gente sabe que todas as vezes que troca de síndico, esse cadastro do condomínio, específico do condomínio, é alterado. Então, assim, a maior parte, a maioria dos condomínios hoje, eles não têm
um e-mail específico deles próprio, né, próprios, para mantê-los trocando de síndico ou não. E esse é um problema muito sério, porque trocou o síndico, aí esse síndico novo ele entra, ele muda o e-mail do condomínio, ele muda tudo, o telefone de contato, ele muda tudo. E aí, qual que é o problema? Mudou o síndico, esse síndico novo mudou o cadastro, mas não foi lá na Receita e não alterou essas informações, desatualizou. Aí, o Conselho Nacional de Justiça, através desse domicílio judicial eletrônico, ele vai continuar emitindo informação eletrônica para aquele cadastro que ele buscou lá na Receita Federal. Então, o que, que os condomínios têm que fazer? Todas as vezes que trocar de síndico, eles têm que entrar na plataforma eletrônica do CNJ, mudando esse domicílio eletrônico judicial, para então aquele condomínio receber as citações, as intimações e as notificações da forma devida. Assim, ainda está um pouco bagunçado, e hoje no Brasil a gente tem mais de 80, 90 tribunais judiciais. Então, essa ferramenta eletrônica que o CNJ criou é justamente para facilitar, né? Porque olha a quantidade de tribunais que existem hoje, né? A quantidade de processos que tramitam na justiça. Então, esse cadastro ele é para facilitar. E qual que foi a imposição do CNJ? Quem não fizer esse cadastro ou não atualizá-lo, sendo citado, intimado ou notificado, e ele que todas as vezes que eles emitem, né, uma notificação, intimação ou notificação através desse sistema, quando você recebe no e-mail, você tem que dar ciência daquele recebimento, daquela informação eletrônica. Você não deu ciência àquela informação eletrônica, aí tudo vai ser feito nos moldes que são utilizados hoje em dia, através de carta registrada ou através de um oficial de justiça. E aí o CNJ, ele estabeleceu uma multa de 5% sobre o valor da causa para aquelas entidades, né, para aqueles condomínios, para aquelas pessoas jurídicas que não deram ciência, vão aplicar a multa de 5%. Como essa ferramenta é uma ferramenta que ainda está engatinhando, né? Ela não está 100% funcionando, que demora a implantação, a gente sabe que é demorada. Então, essa multa, eu ainda não tive conhecimento de condomínios que tenha recebido multa por causa disso. Mas esse ponto ele vai chegar. Ou seja, essa situação ela vai chegar no momento que ela vai acontecer. Então, é Não, e importante. ela vai acontecer muito, né? Porque, Vai. como você falou, se os síndicos, os administradores não acompanharem, né, essas alterações, quer dizer, a questão já vai ficar complexa desde o início, né? Porque a gente sabe que tem muito síndico que não faz essa atualização na Receita Federal, né? Se o Muito, isso acontece muito. CNJ já buscou aqueles que não fizeram o cadastro no domicílio judicial, né, espontaneamente, né? Se o Conselho Nacional de Justiça buscou informação da Receita e essa informação está desatualizada, então vai acontecer o quê? Se o judiciário mandar algum tipo de notificação para condomínio nesse e-mail que está cadastrado, né, o condomínio já está sujeito aí, esses que não estão atualizados, a Exatamente. receber essa multa, né? Então, e com um agravante, Márcio, o Ministério do Trabalho e Emprego, antes dessa ferramenta vir, do CNJ para as empresas públicas, privadas, de médio porte, inclusive os condomínios, o Ministério do Trabalho e Emprego já tinha criado essa ferramenta, obrigando todos os condomínios a fazer esse cadastro. E, inclusive, com esse cadastro no Ministério do Trabalho e Emprego, né, que foi feito agora recentemente, obrigatoriamente, lá em Pernambuco, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele disparou uma ordem através desse e-mailing, né, porque eles criam um cadastro gigantesco desses e-mails de condomínios.
eles dispararam uma ordem para esses condomínios todos, para que eles, então, informassem as unidades que têm empregados domésticos, para eles vincular aquelas informações recebidas por aqueles condomínios, se aquelas pessoas estão, aquelas pessoas que estão trabalhando ali naquelas casas, naqueles apartamentos, né, naquelas unidades autônomas, se elas estão com carteira assinada, se está tudo certinho, né, se eles estão fazendo lá, né, do jeito que manda a lei, porque o empregado de domicílio tem lá as regras, né, da Justiça do Trabalho que precisam ser obrigatoriamente atendidas, né, obedecidas. E eles dispararam, assim, foram muitas notificações para eu não lembro ao certo qual foi o município de Pernambuco, mas receberam aquela ordem, e aí olha só para você ver como que essa virtualização ela facilita por um lado, mas ela impõe muitas outras obrigações na outra ponta para esses condomínios, que no caso é esse cadastro eletrônico obrigatório, essas informações que quando eles dispararam através desse cadastro eletrônico, os condomínios obrigatoriamente vão ter que obedecer. Então, a importância desse cadastro atualizado dos condomínios é importantíssimo, justamente para ele não incorrer numa falta grave, né, por não ter obedecido uma ordem, né, da justiça, e com isso ser penalizado com multa e outras sanções que podem vir a acontecer. Doutora Ana, essa informação que você disse agora, né, da Justiça de Pernambuco, né, foi exatamente isso que circulou muito na mídia e que chamou a atenção para esse cadastro desse sistema CNJ, aí do judiciário, né? Esse do domicílio CNJ, judicial eletrônico, sim, né? E, assim, ela gerou muito pânico até entre os muito. condomínios. Quer dizer, é claro, né? Isso é óbvio que aqueles moradores que contratam um funcionário, seja para prestar serviço né, empregado doméstico, babá, né, acompanhamento Sim, de idoso e tudo, né? A lei é clara, você tem que registrar essas pessoas. com Isso certeza. é óbvio, né? A gente sabe. Agora, Uhum. nesse caso, não é uma interferência, porque o condomínio, né, ele não pode, ele não pode ser responsável, né, por o que cada morador faz na sua vida privada, né? Como é que a justiça pode obrigar, né, o condomínio a passar informações? E eu não sei se isso aí se conecta com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né, de estar passando informações, mesmo que para a justiça, Da né, vida privada. de terceiros, né, da vida privada de terceiros. Quer Exatamente. dizer, É isso aí não fica um pouco assim incoerente? muito incoerente. No meu ponto de vista jurídico, né, eu tenho críticas a respeito dessa postura do Ministério do Trabalho e Emprego, porque, é como você falou, o síndico, eles estão querendo obrigar os síndicos a adentrarem a vida privada daquelas pessoas que estão ali naquele condomínio, seja condomínio residencial ou comercial, e prestar informações da vida privada daquelas pessoas, daqueles proprietários, daqueles moradores, daqueles locatários, que eu acho isso um absurdo. Como que o síndico obriga aquelas pessoas a prestar essa informação? E, inclusive, né, quando você adentra essa informação lá referente a Pernambuco, eles falam lá que a maioria dos condomínios tem portaria, então os porteiros eles vão poder informar quais os apartamentos que têm empregado ou não, né? E a gente sabe que é, é uma realidade no Brasil, né, principalmente nas grandes capitais, um adensamento e uma verticalização. Então, cada dia, um número maior de condomínios
vem sendo criado, construído, né? Porque existe aí uma demanda, né, para atender a vontade, né, da população, da necessidade da população, principalmente a questão residencial. Mas na outra ponta, a gente sabe que é a minoria dos condomínios que tem portaria. É a minoria dos condomínios que tem portaria com porteiro. Então, como que esse síndico vai, né? O síndico agora vai ter que bater de porta em porta. Aí, você tem empregado? Não tem? Como é que é? Ele vem quantas vezes por dia, por semana? Fica quantas horas por dia? Eu achei assim um exagero, né? Inclusive uma inconstitucionalidade, né? Porque todo mundo tem direito à sua vida privada. A questão da LGPD mesmo, né? Fere também lá a Lei Geral de Proteção de Dados, onde eu tenho o direito de sigilo das minhas questões pessoais. Então, mas a gente sabe que a Justiça do Trabalho ela é muito rigorosa. A gente até entende o porquê, né? Porque a gente sabe que realmente muitas pessoas infringem as regras trabalhistas. Mas daí imputar ao síndico mais essa obrigação eu acho, além de temerário, exagerado, né? Então, assim, o síndico agora, todos os síndicos, trocou de síndico, o síndico tem que ir lá verificar esse domicílio eletrônico trabalhista, esse domicílio eletrônico judicial, né? E, além disso, ficar atento a essas determinações da justiça e quando ele vê que há um exagero por parte, né, dessas entidades, né, judiciais, porque elas todas são judiciais, né? Ele tem que buscar os meios para demonstrar que ali ele está de pés e mãos atados. Como que ele vai, né? Como que ele vai ter certeza que as pessoas vão prestar informação fidedigna, que aquilo lá realmente é verdadeiro? Ele não tem como, né, afirmar que aquelas informações que Provar, ele está como é que ele vai provar, comprovar as exatamente, informações? Inclusive, assim, exatamente. até o próprio morador pode passar informações que não condizem com a verdade e isso criar uma Ou até não passar. até não Até não bastante. passar. É, é. Como que o síndico chega perto do. Como que o síndico chega perto de um morador, de um proprietário ou de né, de uma empresa qualquer, levando em consideração os condomínios comerciais? Como que ele chega e fala assim: olha, a Justiça do Trabalho está me mandando buscar essa informação aqui com você e tal? Pô, como que ele vai obrigar a pessoa a fazer isso? Né? Como que ele vai Eu impor acho, essa obrigação? eu acho assim, eu acho até complicado, num certo ponto, é o seguinte, que assim, uma boa parte, lógico que não é a maioria, como você falou, né? A gente tem aí milhares de condomínios espalhados pelo Brasil afora que são de pequeno porte, né? Que não tem nem portaria, mas uma boa parte dos condomínios hoje em dia, né? Eles lidam muito assim, eles têm uma atenção muito especial com relação à segurança do condomínio. E Sim, uma desses pontos relacionados à segurança é até fazer um cadastro de quem acessa o condomínio, né? Mesmo aqueles exatamente. que não têm portaria, mas fala assim, ó, eu preciso saber aqui quem que trabalha no seu, né? Você vai dar Isso, chave, né? Vai ter uma senha para entrar e tudo. E tanto a administração quanto o síndico, às vezes até tem exatamente, um cadastro dessas pessoas que trabalham nas unidades, seja comercial ou residencial. Mas o exatamente. complicado é ele entregar, Disponibilizar disponibilizar esses dados, né, sem até a anuência do proprietário da do unidade. proprietário, exatamente. Aí ele, para cumprir uma ordem, né, judicial, seja da Justiça Comum, seja da Justiça Federal, seja da Justiça Federal do Trabalho, ele, para cumprir uma ordem, ele vai ter que incorrer, né, num descumprimento de outra ordem, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, direito, né, à privacidade que a Constituição Federal lá determina. Então, eu entendo que há necessidade de uma revisão dessas Essa imposições, norma, do Ministério do Trabalho e do Emprego, né? doutora, Agora, vai acabar dando muito trabalho para vocês que são advogados, né? então, isso que eu ia falar.
mais do que nunca, né, dada as muitas mudanças que vêm acontecendo ao longo, né, do tempo, mais do que nunca a gente identifica a necessidade desses condomínios de ter do lado uma assessoria jurídica especializada, ou seja, direito condominialista. Justamente porque aí os condomínios tendo essa assessoria jurídica especializada, essa assessoria vai poder fazer esse acompanhamento e vai, então, trazer essa segurança jurídica para esse síndico, para esse condomínio. Porque, evidentemente, se há uma penalidade contra aquele condomínio, não é o síndico que vai ser penalizado, o condomínio que vai ser penalizado. Ele pode até ser penalizado pelo próprio condomínio por uma omissão. Mas se ele cumpriu as regras, fez tudo certinho, mas de qualquer maneira, né, a justiça resolve penalizar o condomínio, quem vai arcar com essa despesa, com essa dívida, é o condomínio como um todo. Então, é importantíssimo, mais do que nunca, os condomínios, né, os síndicos e os condôminos entenderem a importância e a necessidade de uma assessoria jurídica especializada, justamente para trazer essa segurança e essa tranquilidade, para, né, no futuro, eles não terem lá uma sanção, né, porque faltou aí o acompanhamento, né? Mas complicado, né, Márcio? Muito complicado. Doutora Ana Cristina de Souza. Doutora Ana Cristina, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por ter aceitado o nosso convite aqui, né, para participar aqui do Comorar e explicar aqui para os síndicos, condôminos, conselheiros, subsíndicos, né, e até administradores de condomínio, né, sobre essa situação aí do domicílio judicial eletrônico. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. É um prazer participar aqui, né, desses vídeos do Comorar. Convidando, nós estamos aí. Isso aí, você já pode ter certeza. Já falei da outra vez, você viu que a gente chamou aqui, né? De novo, Exatamente. né? E lembrando a você que está nos acompanhando, que na edição do Jornal do Síndico deste mês de julho, né, tem um artigo da doutora Ana Cristina exatamente falando sobre a questão do domicílio judicial eletrônico. Né? Ela publicou um artigo, quem tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, pode acessar a nossa edição do Jornal do Síndico. Se você não tem e quer acessar, é só encaminhar para a gente aí um pedido que a gente manda para você através do nosso canal de WhatsApp, que é o número, é o código de área 31 e o número 98481 7642. E aproveita aí e dê o seu joinha para a gente ficar mais relevante aqui no YouTube, né? Não se esqueça também de fazer sua inscrição aí no canal e também acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos para você. Até lá!